Organize sua carteira de cobrança em um só local. Enriqueça informações e priorize inadimplentes com tecnologia de ponta. Torne o seu processo de cobrança mais inteligente com o Assertiva Recupere. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo no Tabelando com Tambellini e dessa vez eu convidei um amigo meu que a gente já se conhece há um tempinho. Num evento que eu tive aí essa semana, tive a oportunidade de reencontrá-lo e aí convidei ele para a gente fazer essa tabela aqui. Antes disso, queria só lembrar você, não deixe de curtir o canal, compartilhar o vídeo e se inscrever, claro, tá? E queria aqui agradecer meus patrocinadores. Sem eles, a gente não pode estar aqui gerando esse conteúdo aqui para vocês. Bom, sem mais delongas, vamos bater um papo aqui com um cara que conhece muito de cobrança também. É o Russo. O Russo, ele é tanto gerente de cobrança da Claro, quanto ele tem aí uma novidade, que não é tão novidade, que é um podcast também, o Pode Cobrar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Russo, seja bem-vindo aí ao Tabelando, cara, um prazer ter você aqui. Semana passada tivemos a oportunidade aí de se encontrar novamente, e aí restabelecemos aí esse vínculo, e vamos que vamos, agora não vamos perder mais. Bom, tudo bem, Thambi? O prazer é meu, uma honra. Eu estava esperando por esse momento há um tempão. Sabe aquele lance de convidado querendo sentar no sofá do Jô Soares? Então, eu estava esperando um dia Pô, que é o isso, Thambi cara. vai me convidar. Pô, que legal, cara. Um prazer para mim também, viu? Conta aí um pouquinho de você, se apresenta aí para a galera que não te conhece e depois já fala um pouquinho aí do Pode Cobrar, cara, que tava dando uma olhadinha, super podcast também. Bora. Bom, meu nome é Rafael Russo, eu estou nessa jornada aí de cobrança desde o meu estágio de Direito, isso há muitos anos atrás, não vou falar para não revelar a idade, mas nesse estágio de Direito eu fazia busca e apreensão de veículos e reintegração de posse. Então já entrei nesse universo de cobrança no segundo período. E desde então eu não saio mais desse nosso universo, já vão aí quase 26 anos de carreira, eu tenho passagem em todas as companhias de telecom. Eu costumo brincar, Thambi, que assim, as que eu não tinha um contrato CLT direto, elas compraram outras empresas e então eu completei meu álbum da Copa de todas as empresas. E que legal. Agora, recentemente, como você falou, entrei num projeto. O projeto é o Pode Cobrar. Inicialmente, a gente tinha essa pegada, né, de cobrança, até o nome remetia muito a crédito e cobrança, mas a gente começou a ampliar essa pauta, né, porque quem faz a cobrança também tem que se preocupar com inclusão, com diversidade, com carreira. Então, o Pode Cobrar ganhou um sobrenome, o Pode Cobrar Talks, hoje em dia, um canal do YouTube. Ele está muito mais visual do que o áudio de um podcast no Spotify, embora também participe. E também não posso deixar de citar os meus patrocinadores também. Você sabe que a gente, né, vive disso. Sem dúvida, então, hoje vive disso. A gente está com a Mercedes-Benz, Europa Motors, a rede de concessionárias. Recentemente, a Cerveja Cacildes também fechou conosco. Em primeira mão, Thambi, nosso amigo Paulo Godoy, da Olus, também fechou conosco. E a Extreme Digital Solutions, a EDS, que também é uma empresa de TI, praticamente, que trabalha para telecomunicações e para o governo, também fechou essa parceria conosco. Feito o meu jabá, vamos cair Pronto, isso aí. E a gente está vivendo esse mundo de cobrança aí que, cara, acho que a gente está vivendo aí uma transformação, né? Eu fiz um artigo que eu me lembro que fala sobre as principais transformações que a gente viveu, né? E aí eu cito lá discador automático, toda a parte da própria cobrança digital, e a gente vem aí desde o ano passado, né, com uma série de questões aí. A gente teve o ano passado uma série de regulamentações, né, que afetaram, né, modificaram. Eu recentemente aí a gente falou do STJ também, e tudo está muito voltado também a um processo de,
cara, transformar um pouco a visão da cobrança, né? Eu sempre falo que, cara, o papel da cobrança é poder direcionar o cliente inadimplente à solução que ele precisa para resolver tua dívida e para ele voltar a ser um consumidor efetivamente, e não para ficar incomodando o cara, enchendo o saco, pressionando, porque o cara efetivamente só vai pagar a hora que ele tiver a condição efetiva de pagar, não é porque alguém está enchendo o saco dele que ele vai pagar. Né? Então eu acho que a gente vive um momento de transformação, desde o primeiro momento lá que se falou em cobrança humanizada, né? Eu acho que a gente vem vivendo uma transformação, mas ainda a gente tem aí uma série de questões que muitas vezes batem aí nesse acionamento muito grande, inusitado, com uma certa agressividade. O que a gente tem para falar aí de destaque? Né? A gente falou um pouquinho antes aqui, estamos vivendo o desenrola, essa questão do STJ agora. Vamos fazer um panorama aqui de mais ou menos um ano, todas essas mudanças, para a gente trocar uma ideia. O que você acha? Vamos, com certeza. E, Thumb, você sabe que em determinado momento da minha carreira, eu trabalhei na Embratel como completador internacional, na época que não existia CSP, tá? Uhum. Então, alguém tinha que ligar para a Embratel, pedir a um operador, Pedir eu, no para caso, fazer para uma ligação completar internacional. a chamada. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse universo, né, desde aquela época, eu peguei a transição para o digital, ou seja, aquela mesa Lucent, né, que desplugava e Sim, plugava, e plugava. eu peguei a transição e eu vivi, assim como você viveu e tantos outros colegas do mercado, a cobrança roots, cobrança raiz, né? E aquela cobrança raiz era essa cobrança agressiva que você Exato. mencionou, né? Fábio Isso Rosa aí. conta até hoje a cobrança lá com Cadillac rosa, né? Nos Estados Unidos, Isso aí, já ouvi essa que também. é uma história muito boa, né? Os cobradores americanos, há muito tempo atrás, na década de 50, de 60, estacionavam um Cadillac rosa, estilo Mary Kay, na porta, né, do devedor, então todo mundo já sabia, né? Eles O cara punham ao estava devendo. ridículo. Já Cara. sabia. A gente tem coisas aí piores que essas, né? Tem lá em Caracas, na Venezuela, você soube, tinha aquele Doutor Diablo, que era uma agência de cobrança, que o povo ia fantasiado de diabo, de diabinha, e os carros Nossa, pegando fogo, assim, com as pinturas. No meu livro lá, Histórias de Cobrança, eu conto isso, tem até algumas fotos. Hoje já não tem mais essa empresa, mas, cara, coisas desse tipo, de constranger. pois é, e a gente não exagerava dessa monta, mas com certeza fazíamos algumas estratégias, né, estrangular o cliente, você ia cercando ele, você concentrava, ligações na hora do almoço, que é quando ele realmente está ali numa situação de almoço com um colega de trabalho, quer dizer, o telefone não parava de Exatamente. tocar, né. Eu não sei se você chegou a acompanhar esse, eu compartilhei no meu canal também um filme do YouTube, da Netflix, que é um filme italiano, chama Perdoai Nossas Dívidas. É um filme Não sobre vi. cobrança, cara, muito legal também. Te Nossa, recomendo a procurar no Netflix. E o cara ia exatamente no restaurante. A hora que o cara tava almoçando com o cliente, ia lá cobrar o cara, vestido de juiz. Cara, é muito. Cara, é engraçado, mas não é. Claro que não é engraçado. É engraçado quando você olha, mas não é engraçado a para quem vive a caricatura, situação. né. A caricatura, exatamente. Muito interessante. É. E a gente vem evoluindo essa cobrança, Sem né? dúvida. Não é cobrar mais, é recuperar o crédito desse Exatamente. consumidor, né? O estado de inadimplência é uma doença, né? Isso afeta o indivíduo fisicamente, mentalmente, leva à depressão, Exatamente. um dos maiores males, né, dos tempos Sem atuais, dúvida. e, Sem dúvida. e com certeza os bons profissionais, né, se adequaram, se adaptaram, né, como exige a natureza, e aqueles que não se adaptaram foram extintos, né, Exatamente. saíram Quem não foi naturalmente ainda do vai ser. mercado. Vai ser, Exatamente. com certeza, com certeza. Não tem mais E antes espaço. não tem espaço. Isso acabou completamente, caiu por terra, né.
E a gente vem trabalhando, né, essa forma de suavização, de cliente-centrismo, inclusive dentro do universo de cobrança, né. Sem dúvida. Ainda assim, Thambi, nós, no mercado como um todo, e aí eu amplio a discussão, não apenas cobrança, mas o televendas principalmente, vínhamos fazendo, né, alguns exageros, né, Sem aí dúvida. com a entrada de robôs, a cobrança ficou mais agressiva, e o volume de chamadas para o indivíduo ainda, É né, grande. incomodava, bastante, estava fora do padrão. Então o regulador, né, a Anatel, ela editou algumas medidas em julho do ano passado, de 2022, no sentido de moralizar, de reduzir esse impacto ao consumidor em relação ao volume de chamadas. A gente teve 2 decretos inicialmente, e certamente você já comentou nos seus vídeos anteriores, né? O primeiro decreto da Anatel determinava que você não poderia ultrapassar o limite de 100.000 ligações por número chamador, DDR, independente de quantos DDRs você tinha, você não poderia estourar em 100.000 ligações. E depois a Anatel entendeu que você deveria manter, né, com um volume de ligações curtas, de até 3 segundos, as short calls, somado todas as ligações que foram realizadas por aquele CNPJ em até 85% das chamadas. Isso fez com que o mercado se adequasse rapidamente e efetivamente baixou o volume de chamadas. As ligações abusivas reduziu muito, porque a caneta da Anatel, ela é muito pesada. Sem Ela dúvida. faz com que as operadoras de telefonia comuniquem à Anatel e realizem o bloqueio por até 15 dias dos CNPJs ofensores. Além disso, né, se você incorrer várias vezes nessa penalização, você pode receber uma multa de até 50 milhões de reais. Isso é muito pesado. Exatamente. É muito dinheiro. É Exatamente. muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso é extensível também ao próprio empresário de call center, né? Sim. Então isso faz com que todo mundo, se vigie no sentido de que estejam todos alinhados com os decretos da Anatel. Eu acredito que essa foi a primeira medida, dos tempos recentes, a gente está falando de um pouco mais de 1 ano, né, 1 ano e meio, para que o mercado de cobrança, de televendas, de outros serviços se adequasse, né. Sim. Então isso faz com que você tenha uma Porque necessidade de isso foi ser um mais impacto, inclusive. inventivo. Isso é um impacto, inclusive, para os fornecedores de serviços, né, de descagem, Sim, de sim, comunicação, que da noite para o dia se viram obrigados a sair correndo para fazer essas mudanças. com certeza. Isso traz inventividade, né, Thambi? Isso traz Exato, o digital, isso traz o digital menos invasivo, né. Eu costumo dizer lá onde eu estou na Claro hoje em dia, não tem problema, mencionar, eu estou dizendo que a gente tem que ficar mais atrativo, a gente tem que ser o pavão, sim, porque o claro, cliente precisa nos procurar para que a gente exato. compense esse volume de ligações que diminuiu. É, é isso, e eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que hoje você tem que. Você falou perfeitamente. Você tem que estar em destaque no sentido de falar, cara, você tem um problema, cara, não precisa esperar eu te contatar. Cara, você tem um problema e na grande maioria das vezes o inadimplente quer resolver. Muitas vezes Isso, ele acaba, às vezes, não sabendo onde é o canal para ele poder ligar e resolver. Então, essa coisa de você ser o pavão, cara, olha aqui, eu estou disponível aqui para te ajudar se você precisar. É essencial nos dias de hoje, exatamente, Russo. muito, Perfeito. muito. E você ter um canal, digital, que eu mencionava, é menos invasivo, com a preocupação de uma jornada Exatamente. bem construída para esse cliente não se perder ali dentro, como E ele antigamente se possa perdia na migrar, URA. inclusive, né? A tal da omnicanalidade, né? Para ele É poder isso, passar de um canal para outro com o mesmo nível de comunicação. Não sair de uma URA e ir para um humano, aí o cara me dá o seu CPF. Pô, mas caraca, já digitei esse negócio aí.
Exatamente. Isso quando Aí você o não cara tinha que ser diz, não, senhor, transferido para uma área conta para especialista. mim qual é seu problema. Mas, de novo, já falei tudo aqui na URA. Isso Ah, dolorido. insuportável para qualquer um, né? Total, total. A gente estava falando isso, eu não me lembro qual vídeo foi aí que a gente estava falando essa coisa de, cara, tem hora que você sair da URA e ir para o humano é uma tortura, e às vezes também sair do humano e ir para a URA também é, né? Quer dizer, por que a gente não pode ter um negócio 100% legal, né? Eu estava contando de uma operadora de TV a cabo, que eu ligava, a URA para mim era espetacular, cara. Quando eu tinha que ir para o humano, velho, era uma dor, cara. O cara não sabia falar direito. Puta, cara, é terrível. Mas enfim. Ô, Terrível. Russo, e a gente, desculpa, a gente também falou aqui um pouquinho antes dessa decisão aí do STJ, cara, e, Sim, cara, eu fiquei feliz porque, cara, a hora que eu fui fazer aquele vídeo, né, eu tive, eu tava recebendo aí uma série de WhatsApps, questões, e aí, esse negócio aqui, tem gente até que me mandou, isso aqui é verdade ou é fake, né, porque o negócio é tão bizarro, que o nego fala, não, isso aqui deve ser fake, não é possível. E aí eu falei, cara, tem obrigação de fazer um vídeo falando disso. Aí eu falei, putz, cara, como é que vai ser a reação do pessoal, né? Porque, cara, não é que eu estou indo contra uma decisão jurídica. Eu estou dizendo o seguinte, ela é um caso isolado e, cara, isso não pode valer para todo mundo, porque senão isso acaba com emprego, isso acaba com empresas, cara, isso acaba com processos que são, como eu falei, desde que o mundo é mundo, a cobrança no Brasil tem esse conceito. E qual é a sua opinião aí? Como é que você tem visto essa situação e até sendo instruído aí pela parte jurídica da empresa que você trabalha? exato. Eu estava acompanhando ao vivo, aliás, esse julgamento ele está disponível no YouTube, e no minuto 1 hora e 51 de julgamento, se não me engano, é que há essa decisão. São duas decisões em sequência na mesma linha. Um grupo é uma securitizadora muito grande, ou seja, ela compra títulos creditícios e ela passa a Perfeito. fazer então a cobrança deles. Estava com uma ação contra, né, um devedor que tinha o entendimento de que não deveria ser cobrado, né, a dívida era superior a 5 anos, e isso chegou ao STJ. Até então, Thambi, nós sabíamos que a publicação de um apontamento no Bureau de Crédito, negativação, sujar o nome, ela não poderia permanecer acima de 5 anos. Sem dúvida. Não é que ela desaparecesse internamente, você tinha lá o Isso. apontamento, mas não estaria publicado. Exatamente. Não é público. Isso aí. Não é público. E na esfera judicial, você também não poderia mais fazer a cobrança desse débito. Não poderia ajuizar uma ação para Sem tentar dúvida. receber esse débito, né? A Mas não na ser que você esfera tivesse uma administrativa, confissão de dívida com sim, assinatura, que aí você restabelece o processo. Exato. Então, e essa é uma dica extremamente importante, né? É claro sim, que sem você dúvida. utiliza isso mais para pessoa jurídica, mas o Sim, TCD, ele é pode. fundamental. Ele é um título Exatamente. executivo, ele precisa ser Exatamente, feito, isso aí. né? Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes o pessoal acaba confundindo isso. Uma confissão de dívida escrita, assinada, é um termo jurídico e é um título de crédito que renova o prazo de 5 anos. Exatamente, exatamente. E aí sim você pode ajuizar com esse, né, termo de confissão de dívida em mãos. E na esfera administrativa, retomando, você sempre pode permanecer Sim, a cobrança, né? Seja, passivamente, quando o cliente lhe procurava para comprar, novamente ou novos produtos, ou na ação ativa, enviando e-mail, carta, SMS, WhatsApp e ligações. Esse entendimento do STJ, no último dia 17 de outubro de 2022, ele, pelo menos entre as partes, e ele não é uma decisão vinculante por enquanto, então entre as partes, autor e réu, ele estabeleceu de que essa dívida não poderia ser cobrada acima de 5 anos na esfera administrativa. Isso engloba tudo, 100% das ações de cobrança ativas em relação a esse cliente. Há uma preocupação, e E aí, novamente olha fazendo só, referência ao seu vídeo, esta dívida em relação a este cliente, por isso que é o ponto, né? A decisão é a decisão é isso. pontual para aquele cliente.
para aquele cliente, entre autor e réu daquele Isso aí, processo. Quando a gente perfeito. fala que não é vinculante, é que ele não extrapola, ele não atinge Isso, outras empresas que não aquelas envolvidas perfeito. neste processo julgado, né. Isso aí, perfeito. E você já havia comentado no seu vídeo, portanto, que, a gente não tem que interromper o trabalho de tentar recuperar o crédito do cliente com uma dívida acima de 5 anos, né, vida normal, vida que segue. Sem dúvida, perfeito. Mas, né, o mercado ficou em dúvida, ficou, Ah, e aí de olho. a imprensa que é uma maravilha, né, que tem um Ah, cuidado, assim, largamente. absurdo com tudo, já vai lá: "Ah, tá impedido de se cobrar também essa", cara, eu acho, perdão, né, mas beleza, vamos lá, É, respiremos fundo lá e lá respiremos fundo, mas o meu entendimento, e acredito que de vários colegas, é realmente a gente precisa monitorar, isso pode abrir um precedente para algumas discussões, ainda sem na dúvida. esfera jurídica, É, mas, e né, eu acho que permanecemos no abre nosso sim, trabalho. e aquele cara que tiver sendo incomodado ou que tiver, falei com um amigo, ele sobre isso logo que saiu, ele falou assim: quem tiver mais dinheiro agora para pagar o juiz, para dar pra pagar advogado, para entrar com processo, vai ganhar sempre isso daí, porque abre um precedente efetivamente. Agora, isso não Sim. significa que a gente tenha que parar de acionar, esse é o ponto. Jamais, jamais, Isso né, aí, o muito bom. trabalho ainda precisa ser feito e, por experiência própria, né, experiência dos meus times e por onde eu passei, é um papel bom, é uma carteira com uma boa Sem taxa de dúvida, recuperação. sem dúvida, sem dúvida. Senão, você não tinha esse mercado de securitizadoras aí amplamente ativo. Fiz um vídeo com o Maxwell, que é um dos meus patrocinadores, o portal Sessão de Crédito, né? E ele falava disso, falava dos montantes aí que envolvem esse mercado, que são milhões, bilhões aí, até nem me lembro mais dos números, que é tanto número na nossa cabeça, É mas é um muito. valor aí muito grande de mercado de compra de dívidas. Então, você imagina, então quer dizer, acabou isso aí então agora, a partir dessa decisão? Como pode? Pois é, exatamente. Então, acho que o recado principal para acalmar os corações nesse momento, e o seu vídeo Isso aí, precisa, ser cada vez mais divulgado, é exatamente esse, né. Vamos muito acompanhar, bom. não vincula, não extrapola as partes daquele processo, e o trabalho ele precisa permanecer, né, até que a gente tenha Muito bom. algum entendimento em contrário, né. Acho Legal. que para falar de STJ foi isso, mas não foram as únicas medidas, né, Tammy. No último Sim, ano e sem dúvida. meio, a gente teve, a edição do superendividamento, que Sim, faz uma reserva de valor mínimo, né, o mínimo sem dúvida. existencial, que no governo anterior era entendido como R$ 300, e no Uhum. governo atual do presidente Lula, ele passou esse mínimo existencial para R$ 600. Então esse valor ele não pode ser comprometido, perdão, com o pagamento de dívidas. E isso pode ser manifestado na própria posição de atendimento e Exato. levado a juízo. Quando Perfeito. levado a juízo, pode haver uma decisão de parcelar o valor, qualquer que seja, em até 60 vezes, por exemplo, né. Então Muito 60 de bom. R$ 1, se a dívida for Se de for o caso, R$ 60. Se for o caso, vai isso ser aí. dessa forma. Agora, E você acha que recentemente isso diga. tem sido muito utilizado? Porque eu sinto que a lei de Não, superendividamento, ela foi não. colocada, mas faltou algumas pernas aí para deixar ela clara e divulgada, né. E eu Sim, acho que sim. teve essa foi uma falha. Foi uma falha. No nosso país, a gente tem várias leis que não pegam, né. Exato, esse é um Elas negócio ficam assustador, né. É assustador. E qualquer tipo de lei, né. Lei de trânsito, então, Sim, é muita coisa que não pega. E exatamente. isso fica no âmbito jurídico, e alguns advogados, eles exploram essas brechas, né, às vezes até exageradamente, e são combatidos pela OAB, que são chamados advogados captadores, que no popular é o chave de cadeia, né, aquele que pega ali qualquer casinho que está na porta do call center, que está na porta dos Exatamente, Procons, tentando, pegar mais processos para ganhar mais dinheiro. E agora, exatamente.
para esta lei também, do superendividamento, recentemente eu tive a oportunidade de participar na cerimônia de lançamento, aqui de São Legal. Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que Aham. é uma ação de combate ao superendividamento. Legal. E aí sim, Exato. para ampliar a divulgação desta lei. E tem uma particularidade também que eu também estou acompanhando aqui, a Claro é uma empresa parceira, então, portanto, ela faz parte, né, do trabalho ativamente, ela apoia ativamente a iniciativa do TJ São Paulo. Existe uma plataforma agora, eletrônica, onde o endividado acessa, preenche os seus dados, relaciona quais são os credores que ele gostaria de chamar para uma mesa de negociação, e o tribunal, através de uma mesa de conciliação, traz todos os credores juntos de uma vez só. Quando ele traz todos esses credores juntos de uma vez só e senta todo mundo à mesa, respeitando o mínimo existencial, significa que o que houver de valor disponível para ser comprometido com o pagamento de dívidas precisa ser alinhado e consensado entre todo mundo de uma vez só. Então, Perfeito. supondo que ele tenha R$100 para negociar a dívida e 5 credores na mesa, esses 5 Tem que credores vão ter pegar que ter esses uma R$100. alçada muito forte, né, para negociar. Exatamente. Isso aí. Então, essa é Interessante. uma outra iniciativa que pode, né, aí sim, agora expandir para o resto do Brasil. Outros tribunais podem Também pegar a iniciar mesma. programas parecidos, né? Então, é mais uma transformação da nossa cobrança. Legal. E você RGC, estava falando do Desenrola também. Desculpa, conclui o que você ia falar, perdão. vamos. Não, eu ia comentar que agora a gente teve o novo RGC também saindo aí para a esfera de telecom, que mexe com faturamento após bloqueio parcial, quer dizer, o celular pai Perfeito. de santo, antes ele permanecia faturando. Isso. Agora você precisa interromper o faturamento no bloqueio parcial, Entendi. né? Entendi. E o Desenrola, que você também deu uma aula sobre o programa, né? Ele tinha uma premissa de qualificação como credor participante, que é Quem você tivesse ter uma negativado. base negativada até 31 de dezembro de 2022. Isso aí. Então, empresas que não têm essa política ou não tinham essa política de negativação, elas estariam fora da base. Minha variação técnica, tá, Thumb? Algumas empresas de telecomunicações, elas têm uma estratégia tímida ou têm uma estratégia de não negativação. Não vou entrar em detalhes Perfeito. de quais Isso. empresas, né? Perfeito. E isso fez com que Acaba ficando fora. fica fora, mas as agências, né, as empresas de telecomunicação, elas são um grande atrativo para qualquer tipo de feirão. Feirão da Exatamente. Serasa, a Exatamente. iniciativa Boa do Vista, Desenrola, SPC. Isso. exato. E elas ficando de fora, fizeram com que a fase 1, que é a fase 2, na verdade, ela Exato. ela esteja Confuso isso. tímida. Ela esteja Agora, tímida. Russo, uma coisa que eu vejo e que eu vi hoje em algumas empresas que a gente tem algum tipo de contato, é assim, sempre tem uma base que ficou fora do Desenrola, não porque ela não está Sim, negativada, mas por conta das outras regras, né, essa faixa de renda, enfim, tipo de dívida, tudo isso. E uma das minhas recomendações, e eu tenho uma empresa que a gente tem um apoio aí, ela fez o quê? Ela pegou e falou: pô, todo mundo que está fora do Desenrola, eu vou fazer uma campanha parecida com o Desenrola. Né? Você vê, e isso está ótimo. acontecendo também nas teles que não estão no Desenrola, porque, cara, por mais que a gente está acostumado a fazer campanha de final de ano, que é o momento onde tem dinheiro na praça, cara, isso incentivou a galera a dar um jeito de procurar regularizar a sua dívida. Como é que você vê isso? Também é uma oportunidade de pegar carona É, no Desenrola. é uma oportunidade. Eu sempre falo que vamos surfar essa onda, né? A onda Exatamente. já está aí. Quem está de fora pode, e eu tenho visto utilizando algumas estratégias de comunicação. Vamos citar um SMS, vem desenrolar com a gente, Isso aí. né? E usando palavras que remetam ao programa
e façam, né, a partir de uma política diferenciada. Acho que a gente antecipou essa campanha de final de ano, nesse Sim, ano, então deu mais desconto, deu mais parcelamento, isso para isso aí. aproveitar realmente que está o fomento do Desenrola no mercado. Antes teve o Agora, Renegocia também, da sim, Senacom, não também. pode esquecer, né? Exato, É. exato. Agora, uma coisa que eu vi, acho que teve todo um impacto aí, uma publicidade muito grande no lançamento do Desenrola. Porém, agora eu achei que ele perdeu um pouco Perdeu. popularidade em termos de imprensa, que, putz, cara, cobrança é um negócio que a gente sabe que tem que estar plenamente toda hora avisando, toda hora incentivando, toda hora lembrando. Eu estou sentindo falta aí de certas reportagens, certas divulgações. Você Eu também, né? também, eu também. Eu vejo, E eu sou muito direcionado a certas. Hoje eu não assisto qualquer tipo de rede de televisão, tenho um pouco. Mas mesmo assim, é por isso que eu pergunto sempre, que, né, pô, cara, e você também tem visto? Porque eu tenho percebido que falta divulgação hoje. tem faltado, e o Ministério da Fazenda chamou, né, e tem chamado empresas de vários setores para entender o que está acontecendo, entender se existe, né, alguma oportunidade, porque esta fase atual do programa Desenrola, ela está com uma adesão muito baixa. Ela não, muito baixa, não está gerando o mesmo volume de negócio que foi na fase 2 que iniciou primeiro, né, que a gente teve bilhão de reais negociado. Então, isso já está acontecendo, o Ministério da Fazenda está chamando e perguntando, tentando compartilhar. Assim, o que a gente pode fazer para melhorar o fomento ao programa. E uma coisa também, não sei se você já viu isso, hoje estamos no dia 13, só para marcar a data, 13 de novembro de 2023. Eu tenho procurado no Google, outras plataformas, dados estatísticos de De, negociações do Desenrola. não, nada. Não Eu, achei. eu sou um cara que eu sou um privilegiado, porque eu tenho lá o grupo que a gente chama de melhores práticas, né? Que é o grupo que divulga informações, compartilha indicadores. Então, eu de tempos em tempos vou lá e pergunto para eles. E aí eles me fornecem algumas informações. Está na hora de eu fazer um follow-up sobre isso, mas nem todo mundo divulga, né? Mas eles divulgam e aí eu faço uma média de tudo, não falo quem é quem, óbvio, né? E aí divulgo. Mas o último compartilhamento, é, você tinha um volume de pessoas que consultavam muito baixo em relação ao todo que estava disponível. Agora, quem consultava gerava um volume de negociação e de pagamento à vista considerável. A questão é, pô, cara, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala de situações, vai ter o 0303 para televendas, vai ter o número também da cobrança. Cara, pode ter, meu amigo. Vai ter o não perturbe. Cara, quem está lá inscrito no não perturbe é 0, alguma coisa. É, O problema é que a população não toma ciência das coisas. Esse é o ponto. Né? Muita gente que está endividada, cara, é inacreditável, mas nem sabe o que é Desenrola se você falar para ela. Ela tá lá exato. querendo, puta, tô com um problema, mas como é que eu resolvo isso? Não atenta, cara, é incrível a falta, isso já mudou radicalmente, já muita gente hoje já é mais antenada, mas a gente ainda tem uma parcela da população que tem dificuldade de saber o que está rolando, né? Grande, Infelizmente. grande. Uma parcela grande. Isso aí. E falando dessas medidas, quer dizer, esse ano agitado que nós tivemos dentro do universo de cobrança, você mencionou, a gente tem recentemente o entendimento de que o serviço de cobrança é equivalente ao serviço de telemarketing. Exatamente, esse é Isso, outro ponto. isso é outro ponto, e isso fez com que a cobrança entrasse realmente nessa regra do não me perturbe, né? Então, o cliente que tem sido abordado por cobrança, e isso vale novamente, ligação, SMS, WhatsApp, e-mail, se uma vez optante pelo não me perturbe, se ele se cadastra na base do Procon, você também precisa interromper as ações ativas para esse cliente. É o que você falou, o impacto ele é mínimo, né? Percentualmente, dentro de uma base
hoje, né, de inadimplente, que a maior parte das empresas trabalha, o volume é baixo, Sim, ele não é alto, mas já que a gente está contando, né, o que aconteceu no mercado de cobrança nesses últimos meses, essa é uma ação que a gente não pode deixar de mencionar aqui também, né. isso aí. E também teve, essa questão, né, do 0304, que deveria ter entrado já, a expectativa era que entrasse em setembro, outubro, que é a numeração única para chamadas de cobrança, né, assim como foi feito para o televendas. Existe uma estimativa, conversei com alguns colegas de vários nichos, que eles perderam 25% do total de negócios que eram fechados através dessas chamadas, quando não havia a numeração única, né. Perfeito. Então a gente espera que haja um impacto similar com a entrada do 0304. Eu destaco também, eu vou te mandar o link, uma matéria da CNN Brasil. Vejam o canal, a gente não está falando, né, de qualquer, Sim, canal, a gente está claro. falando da CNN Brasil. Logo que a Anatel editou, né, a portaria do 0304, em que os próprios repórteres instruíam a audiência a não atender se a Ah, chamada não fosse atender, pois é. 0304. Pois Eu é. vou te mandar o link também. E é o fim do mundo, né, porque de novo, cara, a ideia da ligação é para buscar resolver o problema, não para É isso, importunar o cliente. Esse é o ponto é que, isso. E ele né. pode deixar de ouvir uma E oferta que assim, iria tem uma resolver a coisa que vida eu dele. tem uma coisa que eu ouvi de um advogado também, é que assim, quando a gente fala de telemarketing, de cobrança, existe uma questão, cara, básica e de uma diferença absurda, que é assim, quando você faz uma venda, cara, você não tem uma relação contratual com o teu cliente ainda. Quando você Certo. está cobrando, existe uma relação contratual. Eu não posso impedir que seja feita a cobrança. Isso é a base da relação. Então, cara, para ver como o nosso sistema judiciário se contradiz entre ele. Eu tenho uma lei que fala uma coisa e eu crio outra que anula aquela lei. É um negócio absurdo. Então, É assim, eu, absurdo. eu ainda acho que tem muito assunto para isso, enfim. É, de novo, e eu, É, eu sinceramente não acho que é isso que vai mudar. Eu vi não sei aonde, acho que foi no Contraponto, numa entrevista lá que o Pedro fez com uma moça, que, cara, o inadimplente ele tem que ter a ciência, ele tem que ter a percepção de que a cobrança não é uma coisa negativa. Esse é o ponto. A sim, nossa missão é fazer com que o inadimplente cada vez mais saiba que a cobrança ela é um fator positivo para ele. É uma oportunidade dele resolver o problema dele e não, né, de gerar mais problemas. Então, acho que esse é o né. desafio hoje do nosso mercado. Tem, nessa linha do 0304, por que ele ainda não entrou? Porque a gente está trazendo também, através da Anatel, o Steer Shaking, né. O Steer Shaking é uma Exato. tecnologia que também vai fazer a identificação de chamadas em smartphone, só que ele vai trazer a logo da empresa que está chamando, a razão da cobrança e, eventualmente, pode haver um link também que, ao invés de atender a chamada fonada, esse, recebedor, ele possa seguir o link e ser direcionado para um atendimento digital. Eu acredito que seja fantástica a iniciativa. O meu ponto, Tami, Eu acho também. o meu ponto é, diferente do 0304, que você está fazendo a oferta de um serviço, o 0303, perdão, 0304 é a numeração única de cobrança. Então, diferente do Cobrança. 0304, putz, Tami, 0303, quando você está recebendo essa chamada 0303, você está num almoço com seus colegas de trabalho, com o celular virado para cima, todo mundo sabe que você está recebendo ali uma oferta de televendas. Televendas. Agora, se bina 0304 com o celular em cima da mesa, se bina o Exatamente. sheer shaking de cobrança, você está Exato. ferindo o CDC, que Exatamente. protege do ridículo o devedor. Exato.
Todo mundo sabe aí. que você está devendo ali naquela hora. Então Exatamente. É diferente, igual o Cadillac cobrança rosa, não é né? telemarketing. É o É o Cadillac Cadillac rosa rosa. dos tempos modernos. Exatamente. É Muito isso. bom. Russo, putz, cara, passou o tempo aqui que a gente nem viu, já são 40 minutos aqui. Cara, queria te agradecer, acho que tem papo aí, dá pra gente ficar o dia inteiro aqui. Com certeza. E, mas muito bom. Queria te pedir para você me mandar todos esses links aí, eu quero Pode deixar na deixar. descrição desse vídeo, e também o link aí do YouTube do Pode Cobrar. Ah, E, mando. cara, tem os contatos aí, se for o caso. Eu teve uma vez que eu deixei um celular num webinar aqui, que eu, cara, não trabalhei 2 dias depois, mas se quiser deixar e-mail seu aí, enfim, cara, o que você quiser Eu divulgar, deixo, eu estou à eu disposição deixo. aqui, tá bom? Obrigado, Tam. Beleza, cara, queria E te recebo agradecer. você Faz a no Pode despedida Cobrar, hein? aí. Vamos marcar, com certeza. Semana que vem eu tô lá no CMS Cast, lá no CMS a gente vai ter um podcast lá o dia todo, vai ser muito legal, a gente Estaremos. vai entrevistar lá uma galera, você vai estar por lá, a gente te pesca lá, para ver se bate um papo. Opa, com certeza. E a gente está no Open Hub News. Somos Ó, que colunistas legal. do, Puxa, muito bom. né? Isso aí, que legal. Legal, Russo, queria te agradecer mais uma Obrigado. vez. Galera, muito bom conteúdo sempre aqui, toda terça e quinta. E de vez em quando tem os vídeos extras ainda, hein? De acordo com uma notícia aparece, a gente vai soltando. Galera, É muito isso. obrigado, até a próxima. Obrigado, Tammy. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.